Olá, meus queridos alunos. Nós vamos agora estudar dentro da química o conteúdo de ligações químicas e forças intermoleculares. É o que acontece entre uma molécula e outra. É o que nós vamos estudar e também o que acontece entre um átomo e outro. Tá bom? Vamos lá para frente. Vamos ver agora o que seria uma molécula. Veja só. Nós já estudamos o que seria um átomo, né? E no exemplo aqui, cada bolinha dessa está representando um átomo. E o conjunto de átomos vai formar uma molécula. Aqui nós temos um modelo de uma molécula, aqui temos um modelo de outra molécula, e aqui um modelo de outra molécula, e nós temos também mais, tá? Essa daqui é o modelo da molécula de água, tá? Mas vamos se concentrar nessas daqui primeiro. Veja só, elas estão ligadas através de uns pauzinhos brancos, tá vendo? Esses pauzinhos estão simbolizando o que? As ligações químicas. Essas ligações químicas são forças elétricas que unem os átomos um ao outro, tá? Essas ligações químicas é em decorrência da carga elétrica que cada átomo tem. Quais são essas cargas elétricas? Prótons e elétrons. Essas são as cargas elétricas que pertencem ao quê? Aos átomos que vão formar as moléculas, tá bom? E lá atrás, na distribuição eletrônica, nós aprendemos que na eletrosfera nós temos os elétrons girando em torno do núcleo do átomo. Veja só, todos esses elétrons circulando, no caso um átomo de oxigênio. Aqui nós temos um átomo de hidrogênio e aqui outro átomo de hidrogênio. Ou seja, nós temos a água, tá bom? E só que veja só, a eletrosfera do hidrogênio está encontrando com a eletrosfera do oxigênio. E aqui também estão interagindo. E essa interação nós chamamos de quê? Ligações químicas. Vamos ver os conceitos então. Olha só. Os átomos são formados por cargas elétricas, próton e elétron, e são as forças elétricas entre os átomos que provocam a formação de ligações químicas. Então, essas forças elétricas que existem nos átomos, ao se interagirem, ao se relacionarem com outra carga elétrica de outro átomo, formam as ligações químicas, que são forças que vão manter unido esse átomo com esse. Tá bom? É a interação, é a relação da eletrosfera desse átomo relacionando com a eletrosfera desse outro átomo que vai proporcionar a existência da ligação química. Vamos passar para frente. As ligações, portanto, as ligações químicas correspondem à união dos átomos, permitindo assim a formação de moléculas. Entre outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. Essa reação é o fato do átomo doar ou compartilhar elétrons com outros átomos. Veja só, o hidrogênio ele está o quê? Compartilhando o elétron dele com o oxigênio. Então isso seria a ligação química. Deu uma entortada aqui no visor, perdão. Vamos para frente. E agora nós temos as moléculas. O que seriam as moléculas? Vamos conceituar, já que já estamos falando sobre elas. É simplesmente a união de vários átomos do mesmo ou de elementos químicos diferentes. São substâncias simples se forem o quê? Do mesmo átomo. Agora serão substâncias compostas se forem de elementos químicos diferentes. Tá bom? Então os átomos podem se ligar de dois modos: cedendo, recebendo, compartilhando elétrons. Como mostrei a figura anterior, veja só, existem várias formas deles existirem. Veja só, angular, piramidal, tetraédrica, trigonal, plana, linear. Então são várias formas que as moléculas vão se unindo
que os átomos vão se unindo e formando as variadas formas de moléculas que existem no nosso mundo. É por isso que existem tantos materiais diferentes, tantas substâncias diferentes no nosso mundo, tá? Então vamos para frente. E agora no próximo slide nós temos as forças intermoleculares. Novamente nós temos aqui a molécula da água, tá? Veja só, outra molécula de água. Quando essa molécula aqui de água, ela se encontra com essa outra molécula, bem aqui, ó, nesse encontro aqui, ó, tá acontecendo um outro tipo de interação. Só que essa interação, em vez de ser átomo com átomo, tá sendo o quê? De molécula para molécula. Então, esse tipo de interação de molécula com outra molécula chamamos de forças intermoleculares. Veja só, aí aparece outra molécula de água e se relaciona com essa. E vem e aparece outra molécula de água. E assim vai se formando, vão se juntando as moléculas de H2O, vão se juntando até criar o quê? Algo que você possa ver que é a água, seja no estado sólido ou líquido, tá bom? E veja só mais essa explicação aqui. Nós temos os 3 estados físicos da matéria: gasoso, líquido e sólido. Veja só essa setinha legal aqui, ó. Quanto mais passamos, quanto mais vamos em direção ao estado sólido, maior é a força intermolecular. Porque as moléculas, elas estão mais juntinhas quando no estado sólido e separadas no estado gasoso. Porque são essas forças intermoleculares que permitem a união dessas moléculas. Lembra lá no slide passado da água, que eu peguei uma molécula da água e fui juntando? Então, isso, quanto maior a força intermolecular, mais unidas estão as moléculas. Então, quando você vai separá-las, caminho contrário aqui, ó, diminui a força intermolecular. Então, quer dizer que se não existisse essa força, todas as substâncias estariam apenas no estado gasoso, se não existissem as forças intermoleculares, tá bom? Mas, como existem essas forças, elas influenciam na força, no ponto de ebulição. Lembra lá no início do ano, quando nós estudamos o ponto de fusão, o ponto de ebulição? Então, essas forças intermoleculares, elas agem sobre a matéria, definindo exatamente o ponto de fusão ou de ebulição delas. Líquidos e sólidos possuem forças intermoleculares que impedem sua expansão. Vejam só, a força intermolecular nos líquidos e sólidos é tão forte que impede sua expansão. Que expansão é essa, professor? Lembra que eu falei que no gás, a propriedade das matérias que estão no estado gasoso permitem que, se eu pegar e afunilar, achatar, vem aqui no gás aqui, ó, achatar, o gás ele tem essa propriedade de conseguir se comprimir. E se eu pegar esse mesmo gás aqui, pôr num recipiente maior, ele vai continuar com a mesma quantidade de moléculas, porque ele tem a capacidade de se comprimir ou de se expandir. Isso é o gás. Tá? Então isso é devido ao que as forças intermoleculares, que elas, no caso do líquido e do sólido, ó, que as forças intermoleculares impedem a expansão tanto do líquido e do sólido. Você pegar um líquido e sólido, você não consegue comprimir ou expandi-la como você pode fazer com gás. Se você pega a mesma quantidade de gás e coloca num vidro, ou depois retira desse vidro e põe no vidro maior, tudo bem, o gás vai ocupar todo aquele recipiente. O que não vai acontecer se você pegar um sólido e colocar ele dentro de uma garrafa, e esse mesmo sólido você colocar ele dentro de uma garrafa maior, ele vai continuar, ele não vai mudar de forma nem nada. Já no líquido ele só vai ocupar a forma do recipiente, mais nada. Tá?
E vamos lá, sem as forças intermoleculares, todas as substâncias seriam gases. Então, meus queridos, perdão pelo escurecimento, nossa aula foi isso. Aí eu gostaria que vocês respondessem apenas o questionário, o formulário que está no Classroom, tá bom? Abraços para vocês, tudo de bom, bons estudos. Dúvidas, pode até entrar em contato pelo WhatsApp ou deixa aqui na plataforma mesmo. Abraços, tchau.